Então, pessoal, vou explicar algumas questões que não foram bem esclarecidas nos primeiros anos da Escola Estadual Santos Dumont. Então, a primeira questão é a questão 1 da página 24, que mostra 3 frascos de vidro transparente fechados de forma e dimensões iguais. Contém cada um a mesma massa de líquidos diferentes. Contém água, cloroformo e etanol. Os 3 líquidos são incolores e não preenchem totalmente os frascos, os quais não têm nenhuma identificação. Sem os abrir, como você iria identificar as substâncias? A densidade de cada líquido, a temperatura da água é 1 grama por centímetro cúbico, o etanol é 0,8 gramas por centímetro cúbico e o cloroformo é 1,4 gramas por centímetro cúbico. Então, para se explicar essa questão, fazemos uso da densidade. Se eu tenho muita massa em um volume pequeno, a densidade é alta. Se eu tenho pouca massa num volume grande, a densidade é baixa. Então, é com isso que nós vamos usar para resolver a questão. Por exemplo, aqui eu tenho ferro, cortiça, cobre e madeira. Temos aproximadamente o mesmo volume e observamos que o ferro possui uma maior massa. Isso quer dizer que possui a maior densidade. O maior é o cobre, não é? Com 9 gramas, maior densidade do que o ferro. Depois vemos a madeira e por último a cortiça. Isso quer dizer que a cortiça tem a menor massa, não é? Menor quantidade de massa no mesmo volume. Já a madeira tem um pouco mais, o ferro e após o cobre. Então, para isso fazemos a diferenciação, que o maior volume terá a menor densidade, porque quanto maior o volume, menor a densidade. Então, primeiro será o etanol, que tem 0,8 gramas por centímetro cúbico. A próxima será a água, porque tem 1 grama por centímetro cúbico. É maior a densidade do que a do etanol. Maior a densidade, menor o volume. E por último, clorofórmio. Menor o volume, maior a densidade. O clorofórmio é o mais denso, então tem um menor volume. Então assim você iria identificar cada um. Menor volume, o clorofórmio. O intermediário, a água. E o de maior volume, o etanol. Próxima questão, a questão 8 da página 29, ainda do capítulo 1. Apesar dos barômetros laboratórios serem calibrados em milímetros de mercúrio ou ATM, unidade de pressão, porque medem experimentalmente a pressão que o atmosférico local exerce sobre uma coluna de mercúrio. Aí o PA, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, adota o Pascal, que é o do Sistema Internacional, para medir de pressão, por estar diretamente relacionado com as unidades de base do sistema. Indique como se expressa o Pascal pela relação entre as unidades de base. Então vamos lá. Primeiro, pressão é força sobre área. É uma força aplicada em uma área, é uma pressão. E a pressão em que a força é dada em newtons, N, e a área é dada em metros quadrados. Então, pelo sistema internacional, essa relação newton por metro quadrado é chamada de Pascal, para se medir a pressão, para ser a unidade de pressão do sistema internacional. Então eu tenho essas respostas. Então observamos que somente a B e a D mostram newton por metro quadrado, que é a unidade, né, do sistema internacional. Então podemos eliminar a A, porque não apresenta ela, nem a C, que também não apresenta, e nem a E. Então estamos entre a B e a D. Então, Pascal é newton por metro quadrado do sistema internacional. E pela segunda lei de Newton, sabemos que força, que é dada em newtons, é igual a massa vezes a aceleração. Então, força em newtons, massa em quilogramas e a aceleração é metros por segundo ao quadrado. Sabendo que a velocidade é metros por segundo, a aceleração é a variação da velocidade. Então, eu tenho metros por segundo, que é a unidade da velocidade, por segundo eu vou ter a unidade de aceleração. Então eu tenho que o newton é quilograma metro por segundo ao quadrado. Continuando,
temos que, ao relacionarmos, né, a relação de Pascal, Newton por metro quadrado, e a relação das unidades básicas do Newton, quilograma metro segundo ao quadrado, podemos substituir o Newton aqui acima. E teremos que a pressão em Pascal, não é, em unidade, será quilograma metro segundo ao quadrado por metro quadrado. Como eu tenho um metro em cima e um metro quadrado embaixo, eu posso cortar as unidades de metro, cortando, e ainda sobrou um metro aqui embaixo. Quilograma segundo ao quadrado por metro. E observamos já que fica quilograma metro vezes segundo ao quadrado. E retornaremos as questões, né, para saber qual é que tem essa relação de unidades básicas, né, do sistema internacional. Então vemos que está entre B e D. A não é, a C, a E, nem a D, porque é quilograma metro quadrado. E só na B que apresenta quilograma metro segundo ao quadrado, né, que foi a relação das unidades básicas que vimos anteriormente. Então, sendo essa a resposta certa da questão. Obrigado.